Lição 10 da Escola Sabatina de Jovens, 28 de fevereiro a 6 de março. Sábado à tarde. Por trás da máscara. Verso para memorizar. Não se engrandeça na presença do rei, e não reivindique lugar entre os homens importantes. Provérbios 25, verso 6. Prévia da semana. Se alguém está desencorajado ou está lidando com problemas não resolvidos, qual é a melhor coisa a fazer? Estudar os conselhos práticos de Provérbios capítulo 25 e capítulo 26 e aprender com o testemunho de outras pessoas que já passaram por experiências dolorosas é algo que pode ajudar a lhe dar sabedoria para a vida diária. Acima de tudo, busque a prometida bênção do Deus de toda consolação. Leitura adicional. Ouça Salmos 50, versículo 23. O que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Leia também Parábolas de Jesus, no capítulo A Linguagem, página 335 a 339, de Ellen White. Domingo, 1º de março. Vivendo aqui. Às vezes me pergunto se sou digno de estar na presença do Senhor. Você já se perguntou a mesma coisa? Não me considero digno, especialmente quando me comparo a Jesus. Tenho lutado para entender qual é o propósito do Senhor em minha vida e o que Ele quer que eu realize. Essas expectativas são uma realidade para muitos que frequentam a igreja semanalmente. Como podemos alcançar tão elevado padrão? Em momentos de dúvida, frequentemente procuro minha Bíblia para buscar coragem e orientação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Se não nos apoiarmos no Senhor, poderemos cair, vítimas de uma das muitas armadilhas de Satanás. Nossa natureza se tornou pecaminosa desde a queda de nossos primeiros pais, e necessitamos continuamente lutar contra nossas tendências herdadas. Precisamos estar alerta contra os enganos da serpente. Com que frequência ela tem tentado você? Palavras faladas são muito poderosas e precisamos ser cuidadosos. Pelo fato de que as palavras são tão agradáveis ao ouvido, é importante escutar e pensar antes de responder. Por isso, diariamente temos que pedir a sabedoria ao Senhor para que Ele nos conduza em nossa vida cotidiana. O mundo tem muitas formas de ocupar a mente, sempre sobrecarregada por luzes, sons e tentações. Como podemos sobreviver sem a direção do Espírito de Deus? A resposta é que não podemos. Deus quer que sejamos como Jesus. Com a ajuda do Espírito Santo, devemos desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. Assim como uma lagarta se transforma em borboleta, devemos ser transformados à sua semelhança para que outros possam vê-lo em nós. Quando você estudar a lição desta semana, lembre-se que Deus traçou as diretrizes de como viver neste mundo. Jesus é nosso modelo, nosso mestre. Sem Ele não somos nada, mas com Ele podemos tudo. Ele provê conforto para aqueles que o buscam neste mundo que parece sem esperança. Mãos à Bíblia. Ouça Provérbios, capítulo 25, versículo 2 e 3. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Que ideia o autor está enfatizando e como podemos aplicá-la numa situação mais ampla? O que torna a glória de Deus diferente da glória dos reis é sua natureza misteriosa e, por implicação, nossa incapacidade humana de compreendê-lo plenamente. A raiz hebraica str, encobrir, ocultar,
da qual vem nossa palavra mistério. É frequentemente usada no Antigo Testamento para caracterizar o que torna Deus o único Deus verdadeiro. Há coisas sobre Deus que simplesmente não podemos entender. Segunda, 2 de março. Cidadãos do céu. Deuteronômio pode ser considerado como palavras de despedida de Moisés aos israelitas. Pode ser dividido em 3 seções ou discursos de Moisés. 1. O Êxodo, capítulos 1 a 4. 2. Um conjunto de leis e regulamentos, capítulos 4 a 28. E 3. Uma exortação para lembrar a respeitar o pacto divino. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Mesmo que não possamos entender os segredos do Altíssimo, devemos diligentemente pesquisar as Escrituras para compreender o que Deus nos revelou. Uma das revelações fantásticas da Bíblia é a segunda vinda de Jesus. Sempre me perguntei, como foi que Moisés se sentiu quando esteve no topo do Monte Pisga, à porta da Terra Prometida, mas sendo impedido de entrar nela? Será que temos almejado de todo o coração a segunda vinda de Cristo? Nossa vida reflete o desejo pela eternidade? Os grandes temas de Provérbios nos motivam a ser cidadãos do céu. Esses temas incluem linguagem, conduta, relacionamentos, trabalho, etc. Com respeito à linguagem, o que dizemos revela nossa atitude real para com os outros. Como falamos, revela aquilo que realmente gostamos. Nossa fala é um teste de quanto nos tornamos sábios. Para sermos sábios em nossa fala, precisamos usar autocontrole. Nossas palavras devem ser honestas e bem escolhidas. O livro trata também do problema da fofoca. Em Provérbios 18, versículo 8, lemos: As palavras do caluniador são como petisco deliciosos, descem até o íntimo do homem. Admite-se que a palavra ferida venha da expressão engolir avidamente. Tão difícil quanto recusar-se a escutar fofoca é rejeitar uma sobremesa deliciosa. Experimentar apenas um pedacinho dela cria um desejo por mais. Você pode resistir aos rumores, assim como alguém determinado fazendo dieta resiste ao doce. Se você não beliscar a primeira mordida da fofoca, não haverá a segunda nem a terceira. Mãos à Bíblia. O que todos nós devemos ter cuidado para não fazer. Ouça Provérbios 26, 11 e 12. Como o cão que se torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estutícia. Tens visto a um homem que é sábio nos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Ouça também Juízes, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Ouça 1 Coríntios 1, 20 e 21. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem na sua loucura da pregação. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. E ouça também 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho de nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco.
Como podemos ver, essa ideia de fazer o que é certo aos nossos próprios olhos não é nova. Contudo, ela era tão errada naquela época quanto é hoje. Como já vimos, nenhum de nós compreende tudo. Na verdade, não compreendemos nada em sua totalidade. Portanto, devemos estar sempre abertos ao fato de que não temos todas as respostas. Só o insensato acha que sabe tudo. Terça-feira, 3 de março. Seja verdadeiro. Conheça-se. Paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas as palavras jamais me machucarão. É uma rima infantil que muitos já escutaram em alguma ocasião. Ela é interessante, mas, como a maioria de nós já sabe, também é tremendamente falsa. As palavras são como armas, podem machucar profundamente. O livro de Provérbios fala sobre os efeitos das palavras que usamos. Como seres humanos, temos uma tendência inerente de manipulação. Estrategicamente, elaboramos as frases quando estamos tentando escapar de problemas ou tentando conseguir algo que queremos, mas não merecemos. O que mais as palavras têm a dizer sobre nós? Quem realmente somos? Quem alegamos ser e quem desesperadamente desejamos ser? Por que algumas vezes criamos e recriamos as realidades ao nosso redor com nossas palavras? É possível que o que dizemos tenha mais que ver com o que somos do que com o que pensamos? Provérbios 23, versículos 6 e 7 nos lembra de que os pensamentos formam nossos motivos e tendem a nos definir. Assim, as palavras que proferimos são meramente um produto do que está no coração. Talvez então a melhor maneira de gerenciarmos os efeitos do que dizemos é prestar muita atenção ao nosso coração. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. O conhecimento de Deus é infinito. Sua prerrogativa com relação a assuntos ocultos é apenas uma razão para que o honremos e o exaltemos. Ele não precisa investigar coisa alguma, pois tudo conhece perfeitamente, por uma visão clara e precisa, e nada pode ser escondido dele. Há uma profundidade insondável em seus conselhos. Desde que foi criado, o ser humano tem procurado compreender e explicar o mundo e os fenômenos naturais que ocorrem ao seu redor. Do iluminismo até a era mais recente de explosão tecnológica, temos ficado fascinados com as descobertas do mundo natural, visível e invisível. Contudo, prêmios Nobel e outras conquistas resultantes de nossos esforços acadêmicos somente avançam até os limites do que Deus revelou. O conhecimento da mente humana também é uma grande incógnita. O livro de Provérbios caracteriza isso como uma tentativa fútil para medir a altura do céu ou a profundidade da terra. Mãos à Bíblia. Que advertência encontramos em Provérbios capítulo 26, versículo 13 a 16? Ouça. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Talvez a pessoa preguiçosa esteja certa. Um leão está no caminho. Portanto, é mais sábio ficar em casa e não confrontar o perigo. Mas ao fazer isso, perdemos todas as oportunidades que a vida oferece. Assim como a porta se move sobre as dobradiças, mas não vai a parte alguma, as pessoas preguiçosas se revolvem na cama, isto é, elas apenas mudam de posição, mas também não vão a lugar nenhum. Elas podem colocar a mão num prato de comida, mas são preguiçosas demais para levá-la à boca a fim de se alimentarem. Pense nisto. Por que é tão difícil ser autêntico? Em outras palavras, por que é mais fácil faltar com a verdade quando enfrentamos certas situações? Quarta-feira, 4 de março.
Palavras ditas no tempo certo. Palavras lisonjeiras são doces para o coração não convertido, e alguns que pensam ser firmes estão entorpecidos, seduzidos e intoxicados com esperanças que nunca se realizarão. Uma grande injustiça tem sido feita assim. Todos deveriam pensar e falar modestamente acerca de suas habilidades e ser cuidadosos para não despertar orgulho e amor próprio nos outros. Homens e mulheres, se não forem consagrados a Deus, são fracos em poder moral e podem estar completamente enganados em sua avaliação da capacidade humana e do que constitui a fidelidade cristã. Não apresente nenhum incentivo que diminua o interesse de alguém no estabelecimento de uma instituição, o qual Deus disse que deveria progredir. O mundo está de fato cheio de agitação, orgulho, egoísmo, avareza e violência. E pode nos parecer que é um desperdício de tempo e fôlego estar sempre a tempo e fora de tempo e em todas as ocasiões prontos para pronunciar palavras gentis, puras, edificantes, inocentes e santas, em face do redemoinho de confusão, alvoroço e contenda. Contudo, palavras adequadas vindas de corações e lábios santificados e apoiados por uma conduta piedosa e solidamente cristã, serão como maçãs de ouro em salvas de prata. Você tem sido um dos faladores vãos, parecendo alguém do mundo? Tem sido por vezes descuidado em suas palavras e afoito em sua conversa, e como cristão tem se rebaixado na opinião dos incrédulos? Por vezes você falou acerca da verdade, mas suas palavras não revelavam o interesse sério e ansioso que afetaria o coração. Foram acompanhadas de observações frívolas e triviais, que levaria as pessoas com quem conversa a decidir que sua fé não é genuína e que você não crê nas verdades que professa. Palavras em favor da verdade, pronunciadas na calma serenidade de um propósito correto e vindas de um coração puro, farão muito para desarmar a oposição e ganhar pessoas. Mas um espírito áspero, egoísta, condenatório, somente afastará ainda mais da verdade e despertará um espírito de oposição. Mãos à Bíblia. Quando a repreensão pode ser um sinal de amor, ouça Provérbios, capítulo 27, versículos 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A censura franca, às vezes, é um sinal que o nosso amor não está construído sobre a ilusão e o fingimento, mas sobre a verdade e a confiança. Qual pode ser o efeito da confrontação entre amigos? Provérbios 27, versículo 17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. A figura do ferro afiando, o ferro sugere um benefício recíproco. A amizade provocada pela verdadeira confrontação não só melhora em qualidade, mas também estimula e fortalece ambas as personalidades. As pessoas que se refugiam em si mesmas e apenas em suas próprias ideias e nunca enfrentam o desafio de conceitos diferentes, não crescem em conhecimento nem no caráter. Pense nisto. Lembre-se de uma ocasião em que alguém lhe disse palavras de verdade. O que fez com que você aceitasse suas palavras? Liste algumas maneiras de combinar palavras e ações para falar palavras de verdade às pessoas com as quais você convive. Quinta-feira, 5 de março. Desmascarados. Muitos de nós temos tentado nos apresentar como algo que não somos. Quando crianças usávamos uma toalha como capa, máscara e outros adereços para convencer todo mundo que éramos super-heróis. No ensino médio, ficávamos eufóricos para provar que éramos os maiorais.
A questão se agravou mais tarde, quando seguimos enganando a nós mesmos, pensando que temos tudo sob controle. A realidade é que não somos mais perfeitos agora do que quando imitávamos super-heróis pulando do sofá. Usar uma máscara não ajuda ninguém. É mentir para todo mundo que conhece você. E pior, convence até mesmo você de que não precisa de ajuda. Isso mascara a realidade sobre quem somos, ou seja, pecadores necessitados da graça de Deus. Provérbios nos aconselha a ser cautelosos e não achar que temos todas as respostas. Também nos lembra que temos uma responsabilidade em relação aos outros. A única maneira de fazer isso é sendo autêntico. Retire a máscara e seja sincero com Deus e transparente com seus amigos, para que você possa ajudar a si mesmo e aos outros também. Seja humilde. Admita que você não é tão perfeito quanto pensa. Aceite no Espírito de Cristo a correção amorosa da Bíblia e de seus amigos e peça ao Espírito Santo para transformar o seu comportamento. Seja honesto. Quando você se apresenta de forma transparente, é capaz de ver melhor os outros. Você não vai dizer a uma amiga que ela está linda e deixar de mencionar a mancha enorme atrás da blusa dela. Dizer a verdade é uma das marcas de uma pessoa confiável. Seja amoroso. Você não precisa gritar no meio de uma sala lotada que a blusa de sua amiga está suja. Tirar a sua máscara não significa expor as pessoas. Aproxime-se honestamente e fale com amor de Cristo em mente. Seja cuidadoso. Mostrar honestidade para com a pessoa com quem nos preocupamos não significa que precisamos dizer a todos o que está errado com o caráter dela. Talvez você esteja sendo genuíno, mas não está sendo leal. Sua franqueza não é exigida em todas as situações. Evite fofocas e iniciar conflitos. Mesmo o que você tiver que falar seja verdade, nem todos precisam ouvir. Mesmo que você tiver que falar seja verdade, nem todos precisam ouvir. Mãos à Bíblia. Escute Provérbios, capítulo 26, versículo 27 a 23. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa, e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto por escória de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Resuma o que é dito nesse texto. Aqueles que falam mal do seu inimigo diante de você, para fazer você pensar que estão do seu lado, alimentam a contenda e conduzem você para o fogo de mais problemas. Devemos suspeitar dos discursos bonitos. Eles podem ser perigosos exatamente por serem bonitos. Algumas pessoas têm boa oratória, podem parecer persuasivas, sinceras e solícitas, mas no seu interior algo completamente diferente está acontecendo. Sexta-feira, 6 de março. Teste de qualidade. Como cristãos, nos esforçamos para identificar o bom e o ruim, amigos e inimigos. Às vezes resolvemos essas coisas com simples máximas. Amigos estão sempre à disposição um dos outros. Honestidade é a melhor política. Ou siga a estrada menos viajada. No entanto, a vida é muito mais complicada do que um vago ditado pode alcançar. Com isso é fácil ser pego na armadilha do intelectual que lê um capítulo da Bíblia e acha que de repente já se tornou um teólogo, ou na do aluno recém-chegado
ao curso de economia que declara saber como resolver o problema econômico nacional. Por definição, o pseudo-intelectual é uma pessoa que quer ser vista como tendo muita inteligência e conhecimento, mas que não é realmente inteligente nem entendida. Então, basicamente, trata-se de ter e exibir uma falsa sabedoria. É falar de tal maneira que soe sábio sem, na verdade, ter uma compreensão profunda sobre o que está fingindo saber, o que não tem valor algum para o ouvinte. De forma semelhante, Paulo escreveu que não devemos aceitar qualquer mensagem que escutemos. Ele nos aconselhou: põem à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. A pergunta é: como podemos, de forma plausível, testar tudo? Estudar a Bíblia é um bom começo. Provérbios tem muito a dizer sobre pessoas e ideias que escolhemos escutar. Mas, no fim, a habilidade para examinar as ambiguidades deste mundo complicado precisa vir de Deus e de nosso relacionamento pessoal com Ele. Provérbios 25, versículo 2 e 3 afirma que em certas questões Deus se mantém em silêncio, desejando que a pessoa sábia use a inteligência dada por Ele para discernir o assunto. Jesus usou parábolas para ilustrar seus ensinamentos, porque as pessoas não estavam prontas para sua franqueza radical. Mas ele abriu os olhos deles para que pudessem compreender. De maneira idêntica, quando as coisas nos confundem, precisamos pedir a Deus que abra nossos olhos com a sabedoria que vem do alto. Mãos à obra. Você aprecia ajudar os outros? É impaciente com certas pessoas? Por quê? Pense em situações que acontecem com você e analise o porquê diz certas coisas ou age dessa maneira. Entre em contato com alguém que lhe fez algo particularmente significativo ou disse algo que o ajudou. E pergunte o que motivou a pessoa a fazer isso. Como os conselhos e provérbios podem nos auxiliar no mundo das redes sociais? Discuta algumas situações que lhe causaram problemas devido a mensagens postadas. Use a imaginação para ilustrar um provérbio apresentado na lição dessa semana, ou algum outro particularmente significativo para você. Pense nisto. Dê exemplos da diferença entre a verdade, sabedoria e um conselho comum. Repito, a diferença entre a verdadeira sabedoria e um conselho comum.